Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de História do segundo ano do Ensino Fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema dessa semana são as marcas da história. A fotografia do nascimento, o primeiro aniversário, o casamento de familiares, formaturas, objetos de decoração, documentos, são registros históricos da vida de uma pessoa. Os familiares costumam reunir-se para ver os álbuns de fotografias e, atualmente, existem pessoas que ainda costumam fazer os álbuns de fotografias, mas com as tecnologias, as fotos podem ser guardadas em arquivos de celular, no computador ou em câmeras digitais. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede a você para observar as imagens colocadas logo abaixo e depois responder. Aqui temos diversas fotos colocadas em porta-retratos na parede. Aqui temos uma mamadeira e possivelmente algumas fraldas. Aqui temos álbuns de fotografia e aqui temos um álbum de casamento e aí a família apreciando o álbum de casamento. Na sequência, pede o seguinte: na sua opinião, as imagens fazem parte dos registros da vida de uma pessoa? E aí eu coloquei que sim. Lembrando que aqui pede a sua opinião, então uma resposta pessoal. Então fica essa possibilidade de resposta para vocês. Na atividade 2, logo na sequência, questiona o seguinte: responda com atenção. A sua família costuma fotografar sempre? E eu coloquei que sim, minha família sempre fotografa. Aqui uma resposta pessoal. É apenas um exemplo, tá bom? Se sua família costuma também fotografar sempre, você deve responder que sim, ou se não, que não. Na letra B, pergunta o seguinte: você tem fotos de quando era um bebê? E eu coloquei que sim, que tenho fotos de quando era bebê. Se você tem, responde que sim. Se você não tem, você responde que não. Na sequência, temos aqui a atividade número 3. E a atividade 3 pede o seguinte: peça para um adulto de sua família mostrar uma foto antiga, sua, e escreva com suas palavras ou desenhe o que está diferente de hoje. E representando a resposta da atividade 3, eu coloquei um desenho meu de quando eu era criança e o que eu consigo observar é que estou bem maior e meu cabelo ficou mais escuro. E é isso aí, pessoal, fica essa possibilidade de resposta para a atividade 3, a última atividade dessa semana. O tema dessa semana são as fontes históricas. As fontes históricas são os vestígios que, ao longo do tempo, foram deixados pelo homem e que é estudado pelo historiador. As fontes históricas podem ser fontes visuais, que são registros como fotografias, gravuras, filmes e pinturas. Podem ser também fontes orais, que são as memórias contadas pelas pessoas, como depoimentos, lendas, entrevistas, cantigas. E podem ser fontes escritas, como são as cartas, os diários, agendas, documentos oficiais, livros e jornais. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede a você que relacione as fontes históricas com os registros da segunda coluna. E assim eu fiz. Nós começamos aqui então com a número 2, que é uma certidão de nascimento, que é uma fonte escrita. A número 3 são cantigas e são fontes orais. E a número 1 é fotografia, que é uma fonte visual. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 1. Na atividade número 2 pede que você observe as imagens e identifique as fontes históricas, se ela é visual, oral ou escrita. E aí eu considerei a primeira aqui como uma fonte escrita, pois temos aqui apresentado um jornal. A segunda é uma fonte oral, pois aparentemente temos uma senhora contando histórias para algumas crianças. A terceira imagem tem fontes visuais, que são um conjunto de fotografias de um livro de fotografia ou um álbum de fotografia. E a última é uma fonte escrita, que provavelmente representa fotos e textos aqui nesta imagem. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Marque a resposta correta. Todas as noites, a vovó Anita conta histórias do tempo em que ela viveu. Enquanto a vovó conta as histórias, Dudu fica imaginando como era o tempo dela. As histórias que vovó Anita conta são relatos orais. Se você marcou então essa opção, acertou a atividade número 3. O tema dessa semana é: os objetos são fontes de memória. Através dos objetos antigos, podemos perceber como as pessoas viviam no passado. Eles também contam um pouco da história e da vida das pessoas, por isso eles são importantes para a história. Há muitos anos atrás, não existia celular, micro-ondas, televisão e computador. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1.
Observe as imagens de objetos antigos e modernos e responda. Aqui temos então apresentado um ferro antigo e um ferro atual, um telefone antigo e um telefone atual, um celular. Na sequência, a letra A pergunta o seguinte: você já viu algum desses objetos antigos? Sim. Já vi. E aí eu respondi que sim, que já vi. Você deve responder de forma pessoal, se você já viu ou se não viu. Na letra B, pergunta onde você viu. E aí eu respondi que eu vi na casa da minha avó. Na letra C, questiona o seguinte: na sua casa tem algum objeto antigo? E aí eu coloquei que sim, que na minha casa tem. E aí é questionado na letra D, qual objeto antigo que tem na sua casa. E aí tem uma máquina de costura antiga. A atividade 1 pede respostas pessoais, então fica essas possibilidades de resposta para a atividade 1. Vamos agora à atividade número 2, logo aqui na sequência. Atividade 2. Faça um desenho de um objeto moderno que você acha necessário na vida das pessoas hoje. E aí eu fiz a representação de um celular, que é um objeto em parte necessário e muito utilizado atualmente. Você deve representar então um objeto que você considera necessário para a vida das pessoas nos dias atuais. Vamos ver na sequência agora a atividade número 3. A atividade 3 pede que você ligue o objeto antigo ao objeto atual, que tem a mesma função. E aí vamos lá, aqui temos uma máquina de escrever e eu liguei ao computador. Aqui na sequência temos um fogão a lenha e eu liguei a um fogão moderno. E aqui a última imagem nós temos um televisor e aí eu liguei ao televisor mais moderno. Se você ligou dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 3. O tema essa semana é a importância do trabalho de cada um na escola. Cada funcionário tem uma função importante na escola que trabalha. A escola precisa deles para o seu bom funcionamento. E vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade número 1 pede que você observe as imagens e identifique a profissão. Aqui temos uma professora ensinando uma aluna e aqui temos uma cantineira servindo a merenda. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 1. Após resolver a atividade 1, a atividade 2 pede que você leia o trecho do poema e marque com X na resposta correta logo abaixo. O poema tem como título A Escola É, de Paulo Freire. A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, gente que estuda, que alegra, que se conhece, que se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo e irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade de ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio e só. Após a leitura deste poema, vamos ver o que é solicitado logo aqui na sequência. Inicialmente temos aqui uma pergunta: qual é o assunto principal do texto? O assunto principal deste texto é escola, letra B. Se você marcou a letra B, acertou. A segunda pergunta é: de acordo com o poema, na escola todos são importantes. Gente que trabalha e gente que estuda. Se você marcou a letra B, também acertou essa segunda pergunta. Após resolver então a atividade 2, vamos à atividade número 3, que pede a você que cite 3 profissões ou 3 profissionais que trabalham na escola. E aí eu citei a cantineira, a professora e a diretora. Você pode citar aqui 3 profissionais que você conhece, que trabalham na escola e que você mais gosta, tá certo? Aqui pede uma resposta em parte pessoal. O tema dessa semana são as profissões. Vamos ver então as atividades que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você procure no caça-palavras o nome de 5 profissões: professor, dentista, carteiro, médico e pedreiro. E assim encontrei, turma. Aqui temos professor, pedreiro, dentista, carteiro, médico. Se você também encontrou dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos ver aqui na sequência a atividade número 2, que pede que você ligue a figura de acordo com o nome de cada profissão. E aí temos aqui então a balconista, que eu liguei aqui na palavra correspondente, aqui o caixa, depois o médico e por fim a professora. Se você marcou dessa forma e assinalou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 2. Na sequência temos a atividade número 3, que pede que você responda. Letra A. Qual profissão você acha mais interessante? E aí eu coloquei como professor, mas aqui pede uma resposta pessoal. É o que você acha? Tá bom? Na letra B, pergunta o seguinte: o que você gostaria de ser quando crescer? E aí, quando eu era mais novo, eu queria ser professor quando eu crescesse. E assim eu me tornei professor. Na letra C, questiona qual profissão de seu pai.
Meu pai é pedreiro. E na letra D questiona qual a profissão de sua mãe. Minha mãe é secretária. Aqui então a atividade 3 pede respostas pessoais, que é com base na sua vivência, tá certo? O tema dessa semana é Todo trabalho é importante para a sociedade. Atividades. A atividade 1 pede que você leia o poema a seguir. O título do poema é Brincar de Trabalhar, de Renato Seneca Fleury. Um brinquedo de que eu gosto é brincar de trabalhar. Pensa você, eu aposto que isso não é brincar. Sem a gente perceber, vai brincando e aprendendo, com brinquedos a fazer, coisas úteis vou fazendo. Eu já fiz minha estante, um limpa-pés também fiz. Tenho brincado bastante, mas trabalhando, quem diz? Após a leitura do poema, vamos ver o que é solicitado na atividade número 2. A atividade 2 pede que você colore as palavras que rimam no poema. E aí eu colori de verde todas as palavras que rimam no poema. Você pode colorir de outras cores caso ache mais interessante, ok? Após então responder a atividade 2, a atividade 3 pede que você copie do poema. No primeiro quadro, palavras com uma sílaba. E aí eu copiei algumas palavras. No segundo quadro, palavras com 2 sílabas. E no terceiro quadro, palavras com 3 sílabas. E aí fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 3. Após realizar a atividade número 3, a atividade número 4 pede o seguinte. Agora você vai escolher 2 palavras do quadro da atividade 1 e formar frases criativas. E aí eu coloquei uma possibilidade de resposta que é a frase "Eu gosto de trabalhar". Você pode formar outras tantas frases caso seja necessário. Ok, turma? Logo na sequência temos a atividade número 5 que pede que você responda com atenção. No campo, os trabalhos são voltados para a agricultura e a criação de animais. Na cidade, os trabalhos são mais de prestação de serviços, indústria e comércio. Tanto os trabalhadores do campo como os da cidade são importantes. Um não viveria sem o outro. Marque R nas profissões relacionadas ao trabalho rural e U nas profissões relacionadas ao trabalho urbano. E assim eu fiz. Operário está relacionado ao trabalho urbano, assim como caixa. Vaqueiro e lavrador são trabalhos rurais. Carteiro, professor são trabalhos urbanos, agrônomo é um trabalho rural, bombeiro, mecânico e faxineiro são trabalhos urbanos, peão e apicultor são trabalhos rurais. Se você completou dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 5. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.